Dando continuidade ao nosso estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, o capítulo versa sobre suicídio, solução insolvável. Insolvável de impagável, de impossível de ser pago. O suicídio é remanescente do primitivismo humano, que permanece arrebanhando as vítimas indefesas que lhe tombam nas urdiduras intrincadas. Observamos Manuel Filomeno nos chamará a atenção que isso é fruto desse nosso primitivismo, que nos remete à figura da selvageria, da não obediência a leis, e por conta disso trazemos ainda esses traços. Decorrência da revolta espiritual do ser ante as circunstâncias, os acontecimentos e estados da alma que lhe parecem adversos, é a solução enganosa a que se deixam conduzir todos aqueles que preservam os seus conflitos e os fixam na área mental da insatisfação e do desespero sistemático. Podemos observar então que é uma revolta íntima diante dos fatos que por ora atingem o indivíduo e diante daquilo que ele não aguarda, né, que ele não espera e por consequência não aceita, ele toma como uma solução, só que ele coloca aqui uma solução enganosa, né, o que vai gerar severas consequências. A ignorância propositada ou a reação consciente aos estatutos divinos, que pessoa alguma na chamada civilização odierna pode ignorar, produzem a indiferença pelos valores sublimes da vida, liberando o homem da responsabilidade e do dever de lutar, obstando-lhe a perseverança nos objetivos relevantes a que se deve entregar. Vejamos dois itens que lhe chamam a atenção, ou a ignorância propositada, ou a reação consciente aos estatutos divinos. É o que observamos nessa sociedade em que vivemos. Os indivíduos que não se vinculam ou não buscam se vincular a essas leis naturais, à divindade, achando que são conceitos ultrapassados, e há aqueles outros que se ligam a ideologias materialistas e de forma consciente reage a esses estatutos divinos, né? E por conta disso ignoram e não valorizam a vida nos aspectos materiais, transcendentais que ela representa. Aquela ideia talvez resumida naquela ideia de meu corpo, quem manda sou eu faço o que eu quero, como se não tem nenhum tipo de consequência, né? Meu corpo, minhas regras. E na verdade não é bem dessa forma, em especial neste capítulo. Os instintos agressivos, não disciplinados, explodem-lhe em rebelião indômita, em face do menor desgosto real ou imaginário. Diante de qualquer insucesso natural em todos os empreendimentos, fazendo que seja estabelecida uma neurose depressiva de culpa ou de transferência, acusando-se e autopunindo-se, ou responsabilizando os outros, a sociedade, assim se arrojando no poço sem fundo da autodestruição, que apenas atinge o corpo. Quando analisamos essa frase de Manuel Filomeno, podemos dizer que são indivíduos que se tornam até imaturos, que nunca passaram por uma frustração e que diante daquilo que a vida apresenta, porque a vida é feita de picos e vales ou de altos e baixos, quando se tem consciência dessa realidade, nos momentos de alto, saberemos que em breve haverá um equilíbrio e teremos momentos difíceis, mas que também passarão. Só que diante desses instintos agressivos, não disciplinados, como ele coloca, talvez essa herança da selvageria, né, que ele colocou logo no início, diante de não suportar as consequências de situações não esperadas, esse indivíduo simplesmente ele explode numa revolta,
jogando essa responsabilidade para todos aqueles que o cercam e às vezes se autopune, e nesse processo se atira a essa condição da autodestruição, mas lembrando que o ser verdadeiro não é o material, não é a experiência terrena, é o ser espiritual. Inclusive, vale resgatarmos o conceito de perispírito, não necessariamente o conceito, mas esse atributo de que é esse elo de ligação entre espírito e matéria. Então, a intensidade do sentir está no espírito. Então, se foi um motivo que levou à revolta, esses instintos agressivos não se encontram na matéria, mas no espírito, o que lhe será mais um elemento de tortura ao chegar, entre aspas, do outro lado. Além de sofrer a consequência do ato, que o seu perispírito apresentará a marca e as sensações, a revolta será muito maior, porque agora não tem mais o corpo, inclusive, para atenuar essas sensações, porque o instinto agressivo, a revolta se encontra no espírito e não na matéria. Os comportamentos materialistas, em modernas escolas da psicologia, pretendem relacionar o suicídio com baixas cargas da serotonina no cérebro, facilitando a compreensão do episódio autocida graças a um neurotransmissor de natureza química. Sem dúvida, nessas dezenas de substâncias químicas que atuam como neurotransmissores no controle da atividade cerebral, respondendo pela área da emoção, defrontamos as causas de muitas ocorrências psíquicas, emocionais e físicas. Então, a escola materialista nos apresenta uma razão bioquímica ou neuroquímica, onde na falta de determinada substância, esse episódio ou essa tendência ela aumenta. E que de alguma forma a doutrina espírita ela não combate essa visão de que o neurotransmissor ele não tem a sua função. Tem sim. No entanto, vejamos o que ele complementa. Contudo, são, por sua vez, efeito de outros fatores mais profundos, aqueles que procedem do espírito que comanda a câmara cerebral, exteriorizando-se na mente e na fisiologia desses microinstrumentos, que constituem a sede física do pensamento e de outras igualmente importantes funções da vida humana. Então, de fato, esses neurotransmissores são microinstrumentos do espírito, que esses sim, apresentando essas características, modificam esses neurotransmissores, facilitando ou dando aso a que isso aconteça. É possível que os distúrbios serotônicos respondam pelo ato alucinado, muito embora não deixam de ser o resultado de agentes psicológicos mais sutis e graves, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos concedem na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais, para sobrepô-los às contingências transitórias desses propelentes ao ato extremo. Mais uma vez ele reforça de que é o espírito que é imaturo, é o espírito que não tem força moral para superar essas dificuldades, o que acaba impulsionando para esse ato. O espetáculo trágico, todavia, assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem de discernimento optam pela aberrante decisão. Sem sombra de dúvida, quando atinge a crianças e jovens, mais estarrecido ficamos, né? Porque sempre pensamos nesse contexto de o que é que tinha para frente, o que o aguardava no futuro, para optar por essa atitude tão extrema. Amadurecidas precipitadamente em razão dos lares desajustados e das famílias desorganizadas, atiradas à agressividade e aos jogos fortes que a atual sociedade lhes brinda, extirpando-lhes a infância não vivida, sobrecarregam-se de angústias e frustrações que as desgastam,
retirando-lhes da paisagem mental a esperança e o amor. Então vejamos a responsabilidade partilhada das famílias, da sociedade em si, inclusive, que deve voltar a atenção a essas crianças, proporcionando-lhe o melhor, respeitando-as acima de tudo. Vazias, desprotegidas do afeto que alimenta os centros vitais de energia e beleza, vêem-se sem rumo, fugindo, desditosas, pela porta mentirosa do suicídio. Ademais, grande número delas, suicidas do passado, renasce com as impressões do gesto anterior, e porque desarmadas, na sua quase totalidade, de equilíbrio vendo, ouvindo e participando dos dramas em que se enleiam os adultos que as não respeitam, antes considerando-as pesados ônus que devem pagar, repetem o ato infeliz, tombando nas refregas de dor que posteriormente as trarão de volta em expiações muito laceradoras. Vejamos aí a reencarnação incidindo mais uma vez, e as nossas velhas tendências. O homem velho seria um fenômeno anímico, né? Porque frequentemente já foram pessoas que cometeram esse ato, voltando na atual existência, passando por essas dificuldades, tem uma tendência a repeti-lo, porque já traz essa experiência, essa tendência. E aqueles adultos que deveriam auxiliá-la, apontando um novo rumo, colaboram para que se sintam numa situação difícil e diante das dores optam por esta saída. Vale, inclusive, salientar a importância da evangelização. A evangelização não só da criança, mas da família como um todo, para que todos compreendam o que se passa e qual a responsabilidade que deve ser vivenciada dentro do lar. Uma análise mais íntima do fenômeno autodestruidor leva também a sutis ou violentas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam, além da cortina carnal. Então, mergulhando um pouco mais profundo, não só as questões do próprio espírito, mas também as influências de outras mentes livres da matéria, que nós chamamos de obsessão, às vezes calcado no amor enlouquecido ou no ódio devastador, também geram um estímulo a esse ato. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Então vejamos o quão difícil, de fato, é conseguir atingir a meta de solucionar essa problemática. Mas não é impossível. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato, no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável, dessa solução impagável. Então vejamos, falar a respeito da consequência do ato, do que é que os aguarda, o entendimento do perispírito, das marcas do perispírito, da continuidade da existência após o fenômeno da morte, que esse ser pensante permanece, levando agora, além do problema que o impulsionou ao autocídio, terá agora tantos outros advindos do ato impensado, não só da consequência dele, mas a manutenção da revolta que o levou a isso, a dor dos familiares que ficam sem compreender o porquê disso, o ultraje às leis divinas, enfim, o esclarecimento, como diz os próprios Espíritos em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Esclarecer para que ninguém alegue ignorância. E Manuel Filomeno continua na orientação: dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero,
entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. É um conjunto de ações, lembrando inclusive do apoio especializado para que, somando forças, esse indivíduo supere as dificuldades que carrega em si próprio. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva, que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. Ou seja, quem tentou e não conseguiu, frequentemente é candidato natural a repetir o ato. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. Como falamos, quando o indivíduo amadurece espiritualmente, compreendendo as leis que regem, ele se torna maduro. No entanto, o suicídio é o oposto, é o resultado da fragilidade do indivíduo, que acha que as situações que o cercam não têm solução, ou que não tem condições de superar essas dificuldades. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. É preciso compreender que a natureza só evolui quando ela se encontra em desequilíbrio. Parece um contrassenso, mas quando a natureza encontra-se estável, em equilíbrio, não surgirá novas espécies, não haverá mudanças evolutivas. Assim somos nós, passamos por lutas, por sacrifícios, por dores, que são elementos de transformação, de evolução, de crescimento. Quando o indivíduo de fato compreender a essência desta estrada evolutiva que nos encontramos, as dores que porventura o levem à revolta darão uma outra perspectiva, a possibilidade de crescimento. Haverá sofrimento, haverá choro, mas jamais desespero e revolta, porque sabe que tudo passa. Até a próxima.